começando mais um podcast, Doutora Juliana Convida. Hoje nós temos uma convidada especial, minha amiga, comadre, paciente, a Ingrid Fernanda Parloff, né? A Ingrid é especialista em detox e alimentação saudável há mais de 10 anos. Produz alimentação anti-inflamatória, que ela chama de programa Detox. Ela é Natural Chef e Health Coach, proprietária de chefe da Saudavelmente Alimentos Funcionais, né? E ela vai nos brindar hoje com o seu conhecimento, né? Porque hoje o nosso assunto, a gente grava os podcasts por assuntos, né? Então nós tivemos a doutora Cíntia Prestes falando sobre obesidade, o doutor Eduardo Emerim sobre gordura hepática, né? Esteatose hepática. Então tudo se conectando. Tudo se conectando. Nós não planejamos e deu certo. Ingrid, minha querida, seja bem-vinda. Muito obrigada. Se apresenta para nós. Eu já mais ou menos falei sobre a tua formação. Como é que tu começou nisso? Porque a tua formação é dentista, né? Eu conheci a Ingrid como dentista e de repente a vida deu uma girada. Como é que tu começou a introduzir essa mudança de carreira, na verdade, carreira total, né? Sim. Então nos conta. Bom, então, como a Ju já falou, somos amigas de longa data. Quando nos conhecemos, eu ainda era dentista. Atuei como dentista por mais de 10 anos, creio eu. E essa história dessa mudança, dessa girada de chave é uma história longa que eu vou tentar resumir um pouquinho aqui para vocês. Eu era uma criança que teve muitos problemas de dores, cólicas, que ninguém diagnosticava o que era e com soluções caseiras minha mãe conseguia resolver, mas eram crises intensas que aconteciam. Lá pelas tantas, por volta de 2012 mais ou menos, eu fui cair nas mãos de uma nutricionista funcional, que era uma coisa que até então eu nunca tinha ouvido falar, embora eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por alimentação e sempre achei que eu me alimentava de maneira saudável. Até eu conhecer essa pessoa e ela me mostrar que essa conversa não era bem assim. Através de alguns testes de intolerância, eu descobri sensibilidade ao glúten e à proteína do leite de vaca. Fizemos alguns exames para alguns outros alimentos e, enfim, eu fui relatando sobre algumas coisas daquilo que eu achava que era uma alimentação saudável e fui descobrir depois que essa alimentação não era saudável e era uma das coisas que estava causando inflamações no meu corpo. Então, essas dores de quando criança eram relacionadas à sensibilidade à proteína do leite de vaca, só que naquela época, no interior do Rio Grande do Sul, não se falava nisso. Então, essa história toda com essa nutricionista começou quando ela me pediu que eu fizesse um detox para fazer um reset no meu corpo, porque meu corpo estava muito pedindo socorro. E aí ela me recomendou mais ou menos o que deveria ser feito, aquele detox deveria ser feito em casa. E aquilo ali despertou em mim uma coisa muito potente, a ponto de eu estudar o que estava acontecendo, o que era aquele detox que eu estava fazendo e como esse detox inicialmente, e a retirada desses alimentos fizeram tão bem para o meu corpo, a ponto de eu, que era uma pessoa que frequentemente buscava farmácia como forma de resolver meu problema de saúde, fui percebendo que através da alimentação eu fui deixando de lado essa farmácia e tu acompanhou muito desse processo, né? Quem te pediu o teste de intolerância fui eu, tu usava Resolor, lembra? Verdade. Eu tenho uma memória boa. Então, assim, depois de tudo isso, eu me dediquei a estudar sobre essas coisas da alimentação, sobre o que era aquele detox que eu fiz e que me fez bem, até eu chegar ao ponto de eu me mudar para o Rio de Janeiro, porque meu marido é carioca, e lá eu fui fazer minha formação como Natural Chef e Coach de Saúde Integral. E dali para frente, aquilo que era para ser levado em paralelo com a minha profissão de dentista acabou virando uma paixão, eu fui estudando isso mais profundamente e me dediquei a trabalhar com alimentação saudável, funcional, e especificamente com esse programa Detox que eu criei, que é um programa de 5 dias de desinflamação e detoxificação do corpo. Amiga, assim, o que nós temos hoje? Começando na infância, e eu fico muito feliz de
né, de ter a tua filha como minha afilhada e vê-la crescer, né, dentro de um ambiente de alimentação saudável. Sim. E a gente sabe que essa não é a realidade da maioria, né, eu diria que mais de 50% ou talvez mais ainda, 60%, 70%, que tem acesso à alimentação, a fast food, e isso leva à inflamação. A gente conversou na parte da obesidade que em 2044 a previsão é que no Brasil nós tenhamos metade da população de obesos, né? Nossa. Então, tu poderia falar para nós assim a importância de fazer o detox em paciente que está inflamada. Então, a paciente assim, ela foi lá, consultou comigo, fez exames, está com gordura no fígado, está acima do peso, tem desconforto abdominal, inchada, tem constipação, tem diarreia. Essa paciente assim, eu quero encaminhar para ti para fazer um detox, né? Como é que funciona isso? Com que frequência tenho que fazer? Como é que é o mecanismo, né? Sim. Na realidade, tratamento? assim, quando ela passar por ti, tu brilhantemente já vai saber muito bem que ela está inflamada. Sim. Mas se uma pessoa não tiver acesso a um médico que tenha essa visão, quais sintomas podem mostrar para a gente que o corpo está pedindo um socorro, que ele está inflamado? Então, é uma pessoa com um sono de má qualidade. E aqui eu não falo nem ela tem insônia, eu falo principalmente daquela pessoa que dorme e que diz que dorme a noite toda, mas que acorda de manhã que parece que passou um caminhão em cima dela, que ela não tem uma sensação de descanso. Então, ela está sempre nessa coisa dela estar cansada sem um motivo aparente. Ela não fez nada fora da rotina dela para que tivesse justificando esse cansaço excessivo. Então, sono de má qualidade, cansaço excessivo, um intestino que não funciona regularmente e às vezes com episódio de constipação, às vezes com episódio de diarreia, alterações de humor, em geral, assim, sem muitas explicações, sem ser fase de TPM ou coisa assim, ela apresenta irritabilidade, distensão abdominal, dificuldade de digestão de alguns alimentos. Aquela pessoa que faz dieta, se exercita e simplesmente fala, o ponteiro da balança travou, ele não movimenta mais. Alguns desses sintomas, 3 desses sintomas já são suficientes para a gente entender que aquele corpo está pedindo socorro, né? Então, como seria o procedimento no caso dela ter passado por ti, alguém, né, um médico ter orientado de que ela está inflamada e ela precisa fazer um detox? Não é a minha comida que vai detoxificar o corpo dela. A minha comida vai favorecer para que o corpo dela funcione realizando esse detox. Porque detox nós realizamos diariamente. O nosso corpo está constantemente fazendo detox, trabalhando no sentido dele fazer essa limpeza. Principalmente através de órgãos que são o fígado, os rins, o intestino, o pulmão, a pele. Então, eu vou comparar assim, a grosso modo, o corpo da gente fazendo detox é ali, ó, o cidadãozinho com a vassourinha tentando tirar a sujeira. Se não aparece uma sujeira em grande proporção, ele consegue manter aquele ambiente limpo. Só que se descarrega um caminhão de lixo constantemente, e esse caminhão de lixo eu me refiro principalmente a uma alimentação de má qualidade, rica em ultraprocessados, em gorduras ruins, em açúcares, álcool. Não tem como esse corpo dar conta com uma vassourinha de tirar aquela sujeira que o caminhão está despejando. Então, o que uma comida voltada para como é que eu vou te dizer assim, para essa motivação de detoxificar vai fazer? Ela vai estar dando um combustível adequado, com fitoterápicos, com nutrientes necessários para que esse corpo consiga fazer essa faxina. Então não vai estar jorrando nada de ruim ali. Simplesmente o corpo vai estar fazendo o trabalho dele, que é varrer aquilo que não serve. Só que isso só vai acontecer quando tiver uma alimentação adequada para que isso seja feito dessa maneira. Porque às vezes o pessoal acha que, tipo assim, eu vou fazer um suco verde e vou fazer um detox, né? Então não é isso, né? Não é isso. Realmente, assim,
Uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, se os shots inflamatórios ou se os sucos detox funcionam. Sim, eles realmente funcionam. Mas quando eles estão dentro de uma estratégia alimentar, porque nenhum suco sozinho é capaz de detoxificar o corpo. E nem um suco sozinho é capaz de dar conta de uma alimentação ruim ao longo de todo o dia. Eu acordei, eu tomei meu shot anti-inflamatório, eu tomei meu suco detox e ao longo do dia é só ultraprocessado, é açúcar, é gordura, é consumo de álcool, o corpo não dá conta disso. Então, ele tem uma eficiência comprovada sim, mas dentro de todo um contexto. Que uma alimentação diária seja feita dessa forma e não que ele seja um recurso para fazer o corpo detoxificar, não. Ele sozinho não vai atuar fazendo isso. Mas falando um pouco sobre os shots também, aproveitando esse gancho, é da mesma forma, eles sozinhos não conseguem dar conta de uma alimentação ruim ao longo do dia, mas eles são capazes sim de ajudar o fígado a funcionar melhor, principalmente quando feitos em jejum, ativar o metabolismo. Então, quando a gente utiliza todo um contexto de preparar o corpo, desde o começo ao longo do dia, a gente tem resultados muito bons nesse sentido de diminuir a inflamação e de melhorar a detoxificação. Eu já fiz o detox da Ingrid mais de uma vez, então eu mais ou menos imagino, é como assim, eu fiz o detox e a partir dali eu me sinto mais, tipo assim, é um incentivo para que eu continue me alimentando saudavelmente. Sim, e até porque, assim, todas as pessoas relatam isso, de algum sintoma a mais ou a menos, mas em geral, quando tu retira esses agentes inflamatórios da alimentação e faz uma alimentação desses 5 dias bem voltada para esse objetivo, a pessoa se sente muito mais disposta, a pessoa tem muito mais energia, mais vitalidade. Eu canso de receber relatos de pessoas que são preguiçosas para acordar, mas que acabam dormindo menos tempo durante o detox e acordam com mais disposição. E sim, é isso que a alimentação faz no corpo da gente. É como se a gente estivesse colocando no nosso automóvel um combustível de alta qualidade. E, por exemplo, assim, tu falaste ali de que tu faz o detox, né, que são alimentos, né, escolhidos. O que tu tira? A gente já falou ali, processados, álcool. O que mais que tu tira? Proteínas, como é que funciona o detox? Açúcares são retirados, adoçantes, cafeína, bebidas estimulantes, isso tudo a gente tira. Proteína de origem animal, a gente não utiliza de nenhum tipo, somente proteínas vegetais, e eu já vou explicar um pouquinho por que a gente faz dessa forma. Não se utiliza glúten, nada que contenha glúten também, então basicamente a alimentação do detox é feita com grãos, com vegetais, com sementes, com oleaginosas, tudo isso que seja rico nos aminoácidos que a gente precisa diariamente para que esse processo se cumpra direitinho, até para que a gente se sinta saciado durante esse processo de detox. E para quem pensa que é uma coisa super monótona, tu já sabe como é. Eu nunca consigo comer tudo que ela me fornece. E a gente consegue fazer também maravilhas sem proteína animal, embora eu goste muito de carne, eu sou bem carnívora, assim. Mas esse período de detox é um período que a gente não utiliza proteína animal e dá para fazer coisas muito legais, muito gostosas sem isso. Por que a gente não utiliza proteína animal? Embora a proteína animal seja saudável em outros contextos, nesse contexto do detox a gente está buscando para que o corpo funcione no seu melhor potencial e desempenhe melhor essa atividade de realizar essa faxina, digamos assim. A proteína animal é uma proteína que requer mais esforço do fígado, mais enzimas digestivas para serem digeridas e, portanto, mais gasto de energia do nosso corpo, quando que a gente não quer destinar essa energia para isso, a gente quer focar a energia para fazer o que tem que ser feito, ajudar o corpo a desinflamar e detoxificar. Então, essas proteínas que exigem demais do nosso corpo nesse período, a gente tira temporariamente. E depois de passado esse período do detox, a gente vai reintroduzindo gradualmente uma proteína de boa qualidade, até porque vale a pena pegar esse gancho para falar. Um dos pontos também que a gente retira a proteína animal
é por, às vezes, as proteínas serem de má qualidade, terem presença, inclusive, de antibiótico, de hormônio, algumas coisas assim, embora isso já não seja mais permitido, mas a gente sabe que pode acontecer, que é exatamente o efeito oposto do que a gente quer com o detox. Então, quando se reintroduz essa proteína animal, a gente orienta para que, né, procure uma proteína de boa qualidade, vá reintroduzindo aos poucos e depois vida que segue normalmente. A gente precisa só dessa retirada nesse período que a gente quer focar mais intensivamente no processo. Ingrid, eu já conheço o teu programa, né? Explica para o meu público como é que funciona, quantos dias, que eu acho um trabalho assim fenomenal, porque a gente recebe toda a alimentação do dia. Então, diariamente, né? Então explica para o meu público como é que tu faz, Ingrid. Isso, assim, ele é um programa alimentar de 5 dias, em que a pessoa recebe todas as refeições, que é de jejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. E um mix de chá anti-inflamatório e com antioxidantes para ser consumido ao longo do dia. Então a pessoa só vai consumir a água de casa e nada mais. E aquilo que eu envio diariamente e fresquinho para ela. Então é um programa de 5 dias, em que 2 dias só são de alimentação mais de creme, de líquido e coisa assim, o restante tem alimentação sólida, lanchinhos sólidos e tudo mais, mas que retira tudo isso que a gente falou anteriormente. Então não vai nada com glúten, não vai nada com açúcar, nada com adoçante artificial, nada que tenha cafeína, nada de proteína animal, então como a gente falou. Só que previamente a esse processo iniciar, eu mando para o cliente um questionário de saúde e hábitos alimentares, para saber os horários das refeições, o que ele costuma comer, para entender se aquilo ali para ele vai ser muito diferente ou não, para saber o que ele tem de intolerância, embora as maiores intolerâncias já sejam tiradas desse processo de detox, mas às vezes alguém tem alguma intolerância, alguma coisa que a gente nem imagina. Então eu faço esse questionário para que a pessoa me responda isso, ou até para ela me dizer que tem coisas que ela não gosta de comer e que não mande para ela. E aí a gente individualiza o cardápio para a pessoa para que a gente possa tentar atender da melhor maneira possível. Então é um processo que é fácil, no sentido de que tudo vai muito prático para casa. Nós, né? Porque para ti é trabalhoso. Não, lógico, para mim é trabalhoso porque eu faço todas as refeições do dia, mas tu assim, mesmo faz, né? Isso, sou eu que faço, com produtos orgânicos, de boa qualidade, de procedência e tudo mais. Então, ervas, temperos, todos eles que fazem esse conjunto funcionar para potencializar esse efeito de detox. Então, é fácil o que eu digo para a pessoa que vai receber no sentido de que é prático, mas é desafiador para muitas pessoas, principalmente para quem nunca fez, porque para quem nunca fez, pode em algum momento apresentar dor de cabeça, e isso eu oriento antes, porque eu mando uma cartinha com orientações, porque a ausência de cafeína pode gerar essa dor de cabeça, porque a ausência de açúcar pode gerar essa abstinência, né? Então, a pessoa é orientada e, claro, ela tem que abrir mão das tentações. Isso às vezes é difícil, mas não adianta tu tá dando um combustível bom por um lado e botando no desvio alguma coisa que não sirva, que o processo não vai ser efetivo da maneira como tem que ser, né? Mas, só para falar que, assim, isso é uma forma de eu facilitar a vida da pessoa. A pessoa pode fazer um detox em casa, sabendo do que ela pode, do que ela não pode utilizar, o que ela não deveria utilizar. Mas é claro que é muito mais prático quando a gente recebe tudo prontinho em casa, muito mais prático, mais gostoso, tem uma variabilidade de sabores muito maior também, né? E qual é a frequência, assim, que seria o ideal fazer o detox, Ingrid? Olha, não existe uma contraindicação para o detox. Então, assim, eu já fiz detox de adolescente que estava com muito problema de acne. Então, foi um menino que fez com a mãe, claro, a mãe fez para incentivar. Foi muito bacana, me senti muito grata fazendo isso. Era um menino de 12 anos. Gestantes podem fazer, só que óbvio que a gente muda os tipos de ervas, os tipos de chás, mas tudo dentro daquilo que ela pode, mas dentro do contexto de detox. Mas não existe, assim, o cenário ideal de todos é que a pessoa conseguisse fazer mais ou menos a cada 3 meses. Se a pessoa tem uma alimentação ruim,
com maior frequência seria ideal que ela fizesse, né? Tem alguma contraindicação, assim, tipo a idade mínima que tu faz, por exemplo? Se o menino foi 12. Não. Por exemplo, a Antônia, minha filha de 6 anos, afilhada da Ju, ela consome muitas das coisas do detox. Claro que ela não fica de detox o dia inteiro, porque esse não é o objetivo. Mas ela toma o suco verde, ela come os lanchinhos do detox, ela come o creme que faço para a noite. Então, assim... Sim, não tem uma idade. Ela tem 6 anos. Não tem uma idade. Só que, claro que a gente tem que adaptar a criança, não pode determinados tipos de chás, alguns fitoterápicos, como eu utilizo clorela, espirulina também. Então, essas coisas a gente adapta, mas não tem contraindicação. Não. Mais alguma outra colocação, assim, Ingrid, que tu acha importante, assim? Tipo, qual é o primeiro passo? Assim, eu quero fazer um detox. Aí eu tô procrastinando, vou deixar para depois, né? Então, qual é o limite, assim? Tipo, não, agora não dá mais, eu preciso tomar jeito na vida. Eu acho, na realidade, assim, que uma pessoa que busca uma nutricionista, que busca uma médica como tu, que eu sei que eu recebo muitos clientes vindo de ti, assim, que olha para o todo, isso é um passo meio que inicial no meu ponto de vista. Eu não posso dizer para a pessoa que ela tem que fazer isso, mas me parece que quando tu começa a fazer uma dieta, tu quer mudar dali para frente, mas só que o teu corpo já está carregado de metais pesados, de pesticidas, das verduras, dos legumes, de várias coisas que são ruins e que não permitem que o corpo funcione adequadamente. Então, o start para qualquer tratamento que tu queira que tenha durabilidade, longevidade, é tu fazer uma limpeza primeiro, porque muitas vezes a pessoa começa, vai fazer uma consulta e gasta um monte de dinheiro, que a gente sabe que gasta, em suplementos e coisas assim. Só que se o teu corpo não tiver apto a receber esses nutrientes, ele não vai estar absorvendo isso e tu vai estar pegando dinheiro, amassando e jogando no ralo. Então, primeiro tu precisa focar em limpar esse corpo para que tu possa voltar a absorver esses nutrientes e aí sim ter o efeito máximo que eles podem ter no teu organismo, né? E, em princípio, assim, ele dura 5 dias. Começa o quê? Na segunda e vai até sexta? Às vezes começa, em geral é de segunda até sexta, mas às vezes, por alguma questão de cliente, a gente faz de terça a sábado, mas sempre respeitando esses 5 dias. E aí, qual é a frequência que tu faz o detox? Tu faz um grupo e aí tu foca naquelas pessoas e fazer naquele período. Isso. Agora, nesse período de verão, as pessoas, claro, que estão preocupadas em estar mais desinchadas, perder alguns quilinhos, porque isso não é o objetivo do detox, mas essa é uma consequência, sim, as pessoas acabam desinchando e perdendo peso com isso. Então, nessa época de se preparar para o verão e coisa assim, tem uma procura maior, né? Então, aí as turmas acabam sendo um pouco mais frequentes. Eu falo turmas porque eu atendo uma turma, não é que a pessoa vai estar inserida numa turma, não, é individual, mas eu atendo uma turma. E tu coloca naquele grupo. Isso. Hoje tu estás aqui em Porto Alegre. Então, qual é a área, assim, que abrange, por exemplo, que eu tenho pacientes aqui, Vale dos Sinos, Guaíba, eu atendo até Viamão. Toda a região metropolitana, assim, mais próxima, né? Mas eu já tive cliente de Nova Hartz, paciente tua, inclusive. E eu falei, poxa, falei com o meu entregador e tudo mais. Ele falou, nossa, até a Nova Hartz eu não consigo. Ela ia buscar em São Leopoldo, que é o nosso limite. Então, eu levava o entregador levava até São Leopoldo. E eles retiravam lá para poder fazer. Então, atendemos Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, E tu tem atendimentos também, assim, não sei que frequência tu está fazendo, mas tu tem no Rio também e tem em Santa Rosa, né? E em São Paulo também. São Paulo também. Eu tenho pacientes, né, nessas cidades, então é importante saber, né? Então, a gente recomenda, eu já fiz, né, várias vezes. Ingrid, como é que as pessoas te encontram? Né, nas redes sociais, por exemplo, eu quero fazer um detox, uma paciente minha lá, uma cliente minha, um seguidor, quer fazer um detox contigo, como é que as pessoas te acham? Principalmente através do Instagram, que hoje é vitrine para tudo, né? Ingrid Parlow Saudavelmente é o meu Instagram, então a pessoa pode me chamar lá por direct, tem link com o telefone, pode pedir informações pelo WhatsApp, e aí eu mando todas as informações sobre como funciona.
Ingrid, minha querida, muito obrigada pela tua brilhante explanação para nós. Eu que te agradeço. Eu sou fã do trabalho da Ingrid, né? Recomendo, é uma coisa que realmente, se eu não recomendasse, tu com certeza não estaria aqui. Sim. Então, não sei se tu quer deixar uma mensagem, assim, eu do queria teu falar trabalho. um pouquinho, Ju, só sobre alguns alimentos que podem potencializar esse efeito de ajudar a desinflamar e de detoxificar. Porque às vezes a pessoa não está em condição, ou ela vai ouvir e vai se interessar pela conversa, mas ela mora em algum lugar mais distante e não consegue fazer isso. Então, claro, a primeira coisa que a pessoa que quer fazer um detox vai precisar fazer é excluir aquela lista que a gente falou agora há pouco. Então, esses alimentos não entram durante o período de detox. Mas o que entra então? Para detoxificar, a gente utiliza alimentos que ativem as enzimas hepáticas, tá? Então, coisas boas de se utilizar durante esse processo de detoxificação são os vegetais crucíferos, que é brócolis, couve-flor, repolho, couve. A gente utiliza clorela, que é um potente agente para reduzir metais pesados. A gente utiliza também coentro, que é muito bom para isso, cebola, alho. Embora alho seja uma das coisas que eu não utilizo muito no detox, porque eu acho que tu deve até ver na prática clínica que tem muita gente que tem alergia, né? Mas ele é um potente agente que ajuda a remover metais pesados. Chás amargos, como boldo, como dente de leão, frutas cítricas. Esses são alimentos que atuam diretamente na detoxificação, facilitando o trabalho do fígado. E quando se fala em ajudar a diminuir a inflamação, o que a gente pode utilizar? Azeite de oliva extra virgem e castanhas diminuem os marcadores inflamatórios, são excelentes durante esse período de detox. E sempre, né, na vida. Frutas vermelhas são excelentes para isso também, porque tem uma quantidade grande de antioxidantes e favorecem esse processo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa citar disso. Deixa eu pegar minha colinha aqui para... potentes anti-inflamatórios, gengibre, cúrcuma, hibiscus. Então isso pode ser utilizado. Eu utilizo gengibre e cúrcuma de manhã cedo no shot. A gente precisa ativar essa cúrcuma utilizando piperina, que é o extrato da pimenta preta, né? Então faz um shot com um pouquinho de cúrcuma, com um pouquinho de pimenta preta, com gengibre, ou utiliza isso como tempero. Durante as refeições do detox, eu utilizo todos esses tipos toda essa farmácia natural nos pratos do detox. Então essa semana, por exemplo, que estava tendo o detox, teve um risoto de palmito, com alho poró e açafrão. Então, tudo isso a gente vai aproveitando e utilizando em diversas preparações. Então, quem quiser, quem se interessar em fazer esse processo em casa, procura por esses alimentos, tirar aqueles que não devem, inserir esses que eu sugeri, já é um bom começo para começar a desinflamar. Mas é claro que eu estou aqui para atender com muito prazer todas as pessoas que precisarem do meu trabalho. Eu sou muito fascinada pelo que eu faço, porque eu acho que eu trabalho muito com aquela frase de que a gente faz do alimento o nosso remédio. Para a minha vida isso serviu muito, para a vida da minha filha isso serve muito e das pessoas que eu atendo também. Só que logicamente que também não adianta a pessoa fazer 5 dias de detox e no 6º dia ela cair dentro de uma garrafa de vinho, dentro de um enlatado lá do supermercado. Então, quando a pessoa quer girar essa chave, como tu estava falando em primeiro passo, eu acho que um dos primeiros passos para isso, quando se pensa em melhorar a saúde através da alimentação, é a gente ter a consciência de que tudo começa no prato da gente. Tudo aquilo que está sendo colocado no prato, de alguma forma, positiva ou negativamente, vai impactar a nossa saúde. Então, escolha com consciência o que está sendo feito ali. E depois do detox, principalmente, porque tu vai estar com o teu corpo com esse reset feito, pronto para botar a máquina para funcionar. Então é o período que a gente mais tem que ter cuidado com nutrientes, com pratos coloridos, com alimentação orgânica. Quanto mais colorido o prato da gente, é maior a quantidade de nutrientes que a gente está colocando nele.
assim como a gente falou com a doutora Cíntia antes na obesidade, que os pacientes que vão para procedimentos, principalmente bariátrica, né, eles precisam ter um preparo psicológico para isso. Sim. Na prática, o que eu acho que seria interessante, não sei se concorda comigo, que se a pessoa, por exemplo, assim, eu quero mudar meu estilo de vida, então, de repente, de já começar, de não fazer o detox já inicialmente ele, que aí eu acho que é mais difícil. Então, tu já cuidar, que foi o que eu fiz, tu cuidar a alimentação um período, um mês antes, uns 15 dias antes, e aí quando tu vai fazer o detox, aí tu não vai ter aquela abstinência da cafeína, do açúcar. Mas tem um contraponto disso também, porque eu acho que o detox, ele te gira uma chave de motivação muito grande. Embora a gente não deva agir através de motivação para que a coisa perdure, eu acho que a forma de se fazer isso, por exemplo, para uma pessoa que se olha no espelho e que está sentindo que está com aqueles quilinhos, o detox é muito rápido para fazer uma diferença aparecer no espelho. Tu faz 5 dias de alimentação direito, tu nota que o aspecto da celulite melhora, que teu corpo desincha, que tu perdeu alguns quilinhos. E não é só isso, é o bem-estar que a pessoa sente, porque às vezes, quando tu tá fazendo isso em casa, e sim, claro que funciona dessa forma que tu tá falando, mas também assim, a pessoa começa com o suco verde da manhã, daí o lanche saudável, daí o almoço mais ou menos, daí o lanche da tarde já não é bom, daí o jantar não é, tu não consegue ter uma sequência. Tu não consegue ver isso, te mostrar que está fazendo efeito na tua saúde. E com o detox não, tu sente uma energia, tu sente disposição, tu acorda muito mais pronta para o dia, sem estar com aquele cansaço e tudo. Então eu acho que é uma coisa assim bem chocante de ver o que o corpo é capaz de fazer em 5 dias, a mudança que se percebe nesses 5 dias. E aí sim, a partir dali, seguir trabalhando numa alimentação saudável. Eu também trabalho como personal chef, orientando as pessoas em casa, ensinando funcionárias, que às vezes o problema também é esse. Sim. A pessoa se alimenta, acha que está se alimentando saudável, mas a funcionária utiliza um monte de gordura, uma gordura que não é de boa qualidade. Então, todo esse trabalho pós eu também faço. Se a pessoa tiver interesse, eu vou depois para dentro da casa dela, ensinar na cozinha dela as melhores escolhas e tudo mais. Então, é uma forma de fazer com que esse... Continue, né? Isso, exatamente. Esse efeito benéfico... Que não fique só nos 5 dias. Exatamente. As pessoas que me procuram, em geral, têm muitas dúvidas, tudo isso elas podem me mandar, eu respondo pelo WhatsApp. Às vezes as pessoas acham que não pode fazer por causa de alguma intolerância que elas têm, mas não. Fiquem tranquilos que isso é tudo individualizado. Então, a pessoa vai comer aquilo que ela realmente quer comer, que ela pode comer, não tem esse problema, não precisa ir com esse medo. E eu acho que são só benefícios, assim. Eu acho que isso... Desde lá, quando aquela chavinha girou lá na minha vida naquela época, muita coisa mudou na minha vida em termos de vitalidade, de eu me desfazer daquele vínculo com a farmácia. Hoje eu vou na farmácia esporadicamente quando preciso de alguma coisa, mas não é mais aquela coisa que se vai mensalmente, semanalmente. E às vezes as pessoas até falam sobre isso, assim, que elas acham que esse custo é alto delas fazerem um detox. Mas será que a pessoa está fazendo conta para pensar no que ela... Depois. Exatamente. Não, e no que ela gasta semanalmente, mensalmente, ou sei lá o que, fazer aquele rancho na farmácia e ela não percebe que, claro, guardadas o caso de cada um, que às vezes tem algum problema específico e que vai dependendo de uma medicação para o resto da vida, mas várias outras medicações podem ser minimizadas o uso ou até descontinuadas quando elas fizerem uma alimentação adequada. Então, eu acho que é um investimento, não é um gasto, porque a pessoa depois passa a economizar muito mais na farmácia, que é muito mais cara do que o meu trabalho, com certeza. Pessoal, muito obrigada, amiga, de ter vindo. Eu que te agradeço. Obrigada a você pelo convite, obrigada por eu estar aqui podendo falar um pouco mais sobre esse assunto que me encanta, que é a alimentação. Eu acho que realmente esse é o futuro da saúde. Quando a gente se voltar um pouco mais para isso, a gente vai perceber que tudo muda com uma alimentação adequada. E assim, não falo que a pessoa precisa ser saudável 24 horas por dia, ninguém é assim. Mas se tu mantiver a maior parte do teu tempo, aquele famoso 80-20, te alimentando de maneira saudável, tu com os outros 20 não tem problema tu ter algum deslize.
que a tua saúde vai dar conta de administrar. Agradeço muito por essa oportunidade, Gil. Nós estamos encerrando mais um podcast, então @Ingrid Parlov com W no final. Isso, depois a gente escreve embaixo Isso. porque é difícil. Mas é Parlov com W no final e Saudavelmente Alimentos, né? Só botando Saudavelmente Alimentos já te encontra. Isso, já aparece. Então, assim, muito obrigada a todos.